Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos. Dessa vez para o dia 30 de 6 de 2015, último dia útil de junho, com os fechamentos da segunda-feira, dia 29. Podemos ver o Ibovespa aqui voltando quase 2%. Pode ser graças à Grécia, obviamente, mas infelizmente não foi o suficiente para ele sair do intervalo de indefinição dele, né? Ele ainda está na mesma. E eu vou te falar que desde que eu comecei a acompanhar a Bolsa em 2005, eu não me lembro de um período de um mês assim que o Ibovespa ficou travado desse jeito, né? De qualquer forma, o índice está de volta na parte de baixo do intervalo de indefinição. Se nessa terça-feira ele continuar caindo, né, ele vai testar essa linha aqui de baixo dos 52 mil pontos, tá? Então ele está agora nos 53. Se ele passar dos 52.800, a próxima parada é nos 52.000. Se não, né, se ele continuar dentro da mesmice que ele vem andando aí, ele deve subir de volta para os 54. O que é interessante é que hoje saiu do intervalo de indefinição a linha de tendência, né? A linha de tendência que começou nesse intervalo aqui, cruzou o intervalo todo de indefinição do Fibonacci Fan, ela saiu desse intervalo hoje. Tá? Foi lá para os 54 mil e poucos pontos, e pode ser um indicativo de que também vamos ter o preço se afastando dela aqui e indo em direção a outra linha lá dos 52 mil pontos. Vamos falar agora do Ibovespa Futuro Mini. A gente tem uma linha nova aqui traçada, que é essa linha de tendência aqui que eu fiz no final de semana, que está passando por essas duas máximas aqui de trás, né, antes dessa queda forte. A linha foi testada pelas máximas da semana passada, e ele também desenhou sozinho aqui pela autoanálise um triângulo novo com uma tendência muito parecida com essa tendência que a gente traçou, que eu tracei no fim de semana. Esse triângulo que a gente está vendo grandão, né, ele está chegando perto do vértice aqui e não rompeu ainda. Tá? O mini caindo 1,6%. A gente tem agora essa linha de baixo aqui, essa vermelhinha, que está aqui nos 53.400 pontos, 53.300 pontos mais ou menos, nessa faixa de intervalo aqui, como sendo o próximo suporte. Pelo fato de estar mais perto do vértice aqui, né, o ideal para o Ibovespa, aqui para o Mini, seria de 38 dias. Seria que ele tivesse pelo menos uns 30 dias, né, para romper. Devia estar rompendo mais ou menos essa semana aqui mesmo, agora no começo da semana. Se deixar para romper esse triângulo mais para o final da semana, a gente vai perder o time de entrada. Não que ele não vá para alguma das projeções, mas a gente perde o time de entrada. O que é interessante desse triângulo grandão aqui, dá para ver que a projeção para baixo pessimista é de 44 mil pontos, né? A gente tem a projeção para cima também, e a projeção para cima é 62 mil pontos. Tá? Independente de para cima ou para baixo, ele precisa sair da figura primeiro e fazer uma boa saída aqui para a gente analisar se vale a pena entrar numa projeção dessa magnitude bem grande, né? Tanto para cima como para baixo, e está perto do vértice, também deve sair em uma semana. Aqui o dólar que tem sinais contraditórios, né? A gente tem aqui no diário esse triângulo apontando por 281, que quicou na linha de tendência e voltou, né? Então o dólar na prática está parado entre 3,10 e 3,15 todo esse tempo, embora tenha dado uma sinalização de baixa. E se a gente der uma olhadinha lá no gráfico semanal do dólar, vamos lá, a gente vai ver um outro triângulo, né? Só que ele está dentro dessa vez, que marca uma indefinição, e aí uma possível alta se ele romper para cima, né, e romper essa máxima histórica, que foi a máxima histórica não, desculpa, a máxima desse ano, que foi lá no 3327. Se ele romper no semanal também para baixo, aí corrobora os dois gráficos e fica muito parecida aí a projeção dos dois, só que pro semanal a projeção fica em 2,56, tá? Então o dólar voltaria lá para meados da casa dos R$2. Se, né, obviamente, romper aí perdendo o R$3 para baixo. Vamos falar agora da Petrobras, que deu uma subida forte aí logo no começo do dia, mas acabou voltando a cair, né? A gente tinha até um triângulo aqui, ó,
dependendo do zoom ele aparece, né? Ou dependendo do zoom ele não aparece, porque ele está bem mal encaixado nessa tendência atual, né? Ele foi afunilando até o vértice, chegou no vértice, ele deu uma enlouquecida aqui, como dá para perceber, e ao que tudo indica, esse triângulo não vai ser seguido, né? O preço tende a ficar aqui pelo lado de fora e continuar na indefinição entre o 12,33 e o 13,33. Hoje ele já conseguiu ir um pouquinho mais alto na máxima do dia, foi bater lá no 13,59, mas o fechamento está bem abaixo disso, no 12,85, então ele segue no intervalo 12,33, 13,33. Assim que ele conseguir, né, desenhar alguma coisa, vai ser mais fácil para a gente entender o lado que a Petrobras pretende ir. E aqui a Vale, que precisava romper o 16,45 para começar oficialmente a baixa, ela que tinha rompido esse triângulo para baixo na semana passada, na sexta-feira, mas tinha ficado um pouquinho acima do fundo anterior. Dessa vez ela rompe de vez, né? Ela vem aqui e termina o rompimento, 16,26, e né, inicia sua projeção de baixa até os R$ 15,23, Vale, portanto, com viés de baixa no momento. Lembra que o stop da operação com triângulo é sempre a linha de tendência invertida que foi rompida. Aqui o Banco do Brasil, que tinha dado uma de super otimista na sexta-feira, indo lá para os 24,50, né? Acabou voltando quase tudo aí, 3,7% de baixa, que está sendo até normal nesse mercado atual, né? As ações elas caem num dia, sobem no outro, sobem num dia, caem no outro, na mesma magnitude. Voltou aqui para em torno dos 23,50, ainda está acima dos 23,50. Se ele conseguir se recuperar, ele pode voltar a ameaçar a linha de tendência lá em cima dos 24,78. Se ele perder essa linha de tendência aqui de baixo, que está na casa dos 23,25, daí ele deve voltar a cair. Primeiro patamar 22,54, depois 21,94. Vamos falar agora da YouTube. YouTube caiu 1,6%, né? Ela que foi uma das que puxou o Ibovespa para baixo, que mais puxou o Ibovespa para baixo, foi só perdeu do Bradesco. Engraçado que hoje a gente teve só 6 papéis em alta, né? Tivemos 6 papéis em alta aí, o resto todo mundo se esborrachando. O Itaú estava tentando de novo chegar passar da região 34,50 a 35,00, que é a faixa de resistência forte dele aqui. Não conseguiu, hoje já voltou. Com isso, está bem desenhadinho aqui um topo, e a gente pode tratar isso aqui como flâmula, né? E essa flâmula, ela começaria uma nova projeção de baixo se ele perder esse fundo aqui, tá? Se ele perder esse fundo aqui, a gente pode considerar esse primeiro fundo aqui na casa dos 32,77. Se a gente perder isso daqui, a gente vai dar essa pernada aqui de R$ 3,46, que a partir daqui, ó, vamos puxar aqui para a gente ver, ó, R$ 3,46 vai dar em torno de R$ 29,36. Praticamente uma ida nos R$ 30, tá? Se ele perder esse fundo aqui, ele mapeia lá uma projeção até R$ 30. Se ele conseguir passar para cima dos R$ 35, aí a coisa melhora, mas não é o que está se desenhando no momento. E para encerrar, vamos falar da Ambev. A Ambev que tinha passado a linha de tendência também de baixa na sexta-feira, feliz e contente, voltou hoje, né? O 18,87 ou 18,80, um pouquinho mais abaixo, que era o suporte que eu fiquei falando bastante tempo, ainda não estão ameaçados, tá? E ela continuou com a projeção para pelo menos R$19,50, se conseguir passar dos R$19,50 a R$20. Mas essa formação dela aqui nada mais é do que uma perda de força na tendência de alta, tá? E ela deve ficar de novo aqui um tempo em cima do 18,80. Se ela perder o 18,80, volta para a congestão lá 18,80, né? 18,00, 18,80. Se ela conseguir voltar para cima dessa linha de tendência aqui, os 19,50 vão ficar mais prováveis novamente. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.